Nessa segunda aula, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa questão de prompt e engenharia de prompt, como usar a inteligência artificial em tudo que vocês fazem durante a vida, nos seus códigos e tudo mais. Na aula de ontem foi uma aula um pouco mais interativa, foi uma aula que a gente teve oportunidade de brincar mais, foi mais descontraído e a gente realmente tentou trazer as coisas mais leves. Nessa aula, infelizmente, vai acabar sendo um pouco mais chato algumas partes, porque a gente vai lidar com código, a gente vai estar lidando com uma coisa um pouquinho mais pesada, mas nem por isso vai ser realmente essa coisa maçante, chata, acadêmica e nada do tipo. Fiquem tranquilos, tudo bem? É isso, então, pessoal. Novamente, boa tarde. Recapitulando, a partir de onde a gente começou ontem, no final da aula a gente mostrou, fez aquela brincadeira com vocês, né, de resolver um problema e qual seria a melhor maneira de mandar esse prompt para o Gemini que a gente estava usando na hora, né? Qual seria a melhor maneira de mandar esse prompt, só que a gente não falou as técnicas, necessariamente, de como fazer esse bom prompt, né? Então é isso que a gente vai mostrar nessa primeira parte. Pode passar, Diego. Aqui também, pegando o gancho da aula passada, um bom prompt, ele define as expectativas que você quer que a IA atenda, né? Então a gente tem aqui um prompt subjuntivo e um imperativo, igual a gente falou ontem. Subjuntivo. Gostaria que você escrevesse um poema sobre a primavera. A gente falou para vocês que não é bom falar com o chat, o Gemini, qualquer que seja a IA assim, porque vai influenciar na resposta que ele vai te dar. Então a melhor maneira de falar isso seria: escreva um poema sobre a primavera. Ainda assim está vago, né? Se você quiser direcionar, é importante direcionar melhor. Aqui tem um passo a passo geral de como você construir um bom prompt. O primeiro deles é você ter uma meta bem definida. Você falar claramente para a IA o que é que você deseja. Depois disso, você vai criar o seu prompt inicial. Você vai elaborar a primeira versão do seu prompt com a linguagem clara e concisa. Tem que escrever direitinho para ela entender, porque é o que falam para a gente nas aulas também, na sala de aula. O computador é burro, né? E a IA também. O não gosta de português. Sim. Gente, treinem o português de vocês, porque cadê o... Tem gente que não sabe escrever, né? E aí é bom escrever direitinho para a IA entender. E aí depois que você mandar esse comando para a IA, você vai fazer o teste e a análise dele. Ver se está bom. Se não estiver bom, você vai ver as áreas que você pode aprimorá-lo. E aí você vai fazer esse refinamento com base na sua análise para tornar o prompt mais preciso e eficaz. E após isso, você vai repetir. É óbvio que você não vai fazer isso para toda vez que você for usar a inteligência artificial. É só para o caso de você precisar resolver um problema mais complexo, que aí você vai fazer isso. E você, fazendo a primeira vez, segunda, as outras ficam tranquilas de fazer. Você vai pegando o jeito. As dimensões das melhores práticas de engenharia de prompt, que é a clareza, contexto, precisão e dramatização ou padrão de personalidade. A clareza é aquilo que eu falei para vocês, de usar uma linguagem direta, sem jargões técnicos. E o que são jargões técnicos? Se você precisar fazer algo mais complexo, mais técnico, algo até da computação, que é mais nichado, você tem que achar uma forma de explicar para a IA o que é aquilo, porque nem sempre ela vai saber. Fornecer o contexto, é importante você dar um cenário para a IA se basear, porque vocês lembram que a gente estava falando ontem de ela pegar algo fora de contexto? É igual a gente pega uma coisa fora de contexto e pode reproduzi-la de uma forma totalmente distorcida. A IA funciona da mesma maneira.
Então é importante você dar um contexto para ela, porque determinadas coisas podem ter significados diferentes, dependendo do contexto que ela está inserida. Né? A precisão, que é o que eu já falei, e o padrão de personalidade, que é para aí ela se ver naquele local, naquele contexto. Eu vou falar muito disso na técnica de abordagem de entrevista, padrão de entrevista, alguma coisa assim. Gente, na Rio nunca pega salada. Pode passar. Aqui, as técnicas de solicitação de texto, porque elas são importantes. Essas técnicas, elas vão guiar os modelos de linguagem grandes, para que elas possam gerar respostas mais confiáveis, enfim. Então, elas aumentam a confiabilidade, relevância, mitigação de vieses e a explicabilidade. Né? E vocês lembram que a gente falou disso ontem? Do risco da IA ser enviesada? Pois é. Você mandando um prompt bom para ela, o mais preciso possível, vai diminuir as chances dela gerar uma resposta tendenciosa ou preconceituosa, né? Nos piores casos. Então, agora eu já vou partir para as técnicas, que é o que nos interessa. Pronto, é a abordagem do padrão entrevista. Eu tinha esquecido o nome. Mas a abordagem do padrão entrevista, como é que ela funciona? Ela é como se você tivesse... Você vai mandar a IA assumir um papel. Tipo, imagine que você é tal coisa. E aí você vai conversando com ela e aprimorando, prompt a prompt, como que ela vai se comportar. Né? Então, em vez de uma única instrução, você vai fazer uma série de perguntas para ir aprimorando. Né? A instrução inicial, o usuário vai definir o papel da IA e o objetivo da interação. Por exemplo, imagine que você é um... Como que chama a pessoa que faz trabalhar em agência de viagem? Agente de viagem? Agente de viagem, né? Eu achei que tinha um nome. Mas... Guia, enfim. Imagine que você é um agente de viagens e vai me ajudar a planejar a minha viagem. É um viajador. E aí, a partir disso, a IA vai fazer perguntas específicas para você, para ir melhorando isso, principalmente o Gemini. O Gemini ele faz muito isso. Você manda algo um pouco vago, e aí no final ele coloca uma série de perguntas lá para você ir melhorando o seu prompt, né? É interessante porque nessa imersão que a gente está fazendo, a gente está tomando como base muito das IAs que são da IA do Google, o Gemini por si só. Porque ele traz uma abertura muito grande, tanto na hora de você construir o seu prompt usando o Gemini padrão, quanto em outras ferramentas que eu vou mostrar aqui mais para frente. Bem? Tanto que o Gemini, eu não falei ontem, mas ele é... Como é que eu posso dizer? Você vai com a farinha e ele já volta com o bolo, né? Então você manda uma coisa simples até às vezes, e ele manda uma resposta gigantesca, às vezes nem é o que você quer. Então, para o caso de ser coisas mais simples, vocês mandam no chat, porque o Gemini vai te dar uma resposta gigantesca. Mas nesses casos é bom, né? A gente está explicando aqui para vocês saberem qual a melhor forma de usar a IA para o que vocês precisarem. Pode passar. E aqui nós temos a segunda técnica, que é a cadeia de pensamento, guiando o raciocínio da IA. Vocês lembram? Ontem tinha que ficar ligado, né? Porque a gente está retomando as coisas. Que o Jean falou que na hora de você escrever um prompt, dependendo do seu problema, é interessante que você separe, quebre o seu prompt em várias partes e mande, que aí a IA vai entender melhor. Essa é a cadeia de pensamento. Você vai quebrar o problema, dividindo ele em subtarefas, para que fique de melhor entendimento para a sua inteligência artificial. E mais, você pode...
E outra. Tem que ter uma série aqui. Tinha que estar mais acessível, né? Coloca em tela cheia. Pra ver agora? Amiga, tá doido, Ai, e mais do que quebrar esse problema, é interessante que você dê um exemplo para ele. Então, faça isso, baseado nisso. Que aí ele já vai melhorar ainda mais a sua resposta para o que você precisar. Esse tipo de questão de quebrar problema é interessante para quando a gente está lidando com algo mais complexo mesmo. Às vezes você vai enviar um PDF, vou mostrar para vocês como fazer isso, e você quer que ele reescreva alguma coisa, algo nesse sentido. E é interessante que você, além de quebrar, exemplifique, que você combine esse tipo de solução. Então, por exemplo, eu tenho um PDF que tem várias linhas de texto que estão num padrão que eu não quero. Eu quero mudar esse padrão. Então eu vou lá, explico para a IA o que eu tenho no PDF, o que eu quero de resultado e eu exemplifico. Antes eu tinha separado por ponto e vírgula? Não. Então agora eu quero que você troque todos os pontos e vírgula por espaço. Eu vou pegar os campos que tem no meu PDF e vou exemplificar para ela. Por exemplo, cidade, espaço, CEP, espaço. Porque assim eu vou estar dando como que eu posso dizer? É como se fosse uma receita de bolo para ela poder seguir e a partir disso trazer um resultado que é muito mais confiável e muito mais palpável para mim. Sim, isso é muito bom em tarefas repetitivas, né? Você faz uma vez, do seu jeito, do jeito que você acha mais claro, porque cada pessoa tem seu jeito de fazer, de resolver determinado problema. E aí você faz uma vez, depois manda lá para a IA, explica e pede para ela replicar tal qual o exemplo. Isso já me salvou algumas vezes. Porque fazer o front na mão. E a árvore de pensamento, ela é uma melhoria da cadeia de pensamento. Aqui, diferente da cadeia de pensamento, a cadeia de pensamento ela é linear. Então ela vai te dar só uma resposta. A árvore de pensamento ela vai explorar múltiplos caminhos, né? Então ela vai te dar várias possibilidades de resolver o mesmo problema, né? Temos ali a maior criatividade, uma resolução de problemas complexos ainda mais do que a cadeia de pensamento e uma resposta mais robusta, né? Então eu tinha até feito um exemplo, Jean. Você acha que dá para abrir o Gemini aí no seu? Para mostrar um exemplo para vocês da árvore de pensamento, como que ela funciona. Bom, coloca no meu, quando está logado aqui. Isso aí. Eu pedi, mostra minha resposta toda, por favor. Ou minha resposta não, meu prompt. Lá na setinha. Isso. Eu pedi para o Gemini me ajudar a construir um plano de carreira em ciência de dados. Que aqui, quais são as opções que a gente tem, como é que a gente pode fazer. Então eu falei, quero ajuda para criar um plano de carreira detalhado para a área de ciência de dados. Para explorar esse problema, por favor, analise cada... Não precisava, por favor, né? Mas é vício de linguagem. Analise cada caminho ou sub-área da ciência de dados, como engenharia de dados, análise de dados e ciência de dados aplicada. Em cada área, precisa entender as habilidades, certificações e experiências que são mais valorizadas, além das opções de progressão. Use a técnica de árvore de pensamento para explorar cada área, comparando-as e indicando quais combinações de habilidades poderiam abrir melhores oportunidades. Então, assim, a árvore de pensamento, como é que ele criou? O tronco vai ser uma base sólida em estatística, programação e machine learning, e os galhos principais vão ser engenharia de dados, análise de dados e ciência de dados. E aí, desses galhos vão sair as folhas, as outras ramificações, que são as especificidades de cada ramo desse.
Então aqui ele colocou engenharia de dados, as habilidades necessárias, certificações e quais opções de progressão. E ainda colocou o que faz. Fez a mesma coisa para análise de dados e fez a mesma coisa para ciência de dados. Então, pessoal, é muito bom para quando você dá um branco, sabe? Você dá um bloqueio de ideias em você. E até coisa que você não sabe, ele colocou aqui também. Então é assim que vai funcionar a árvore de pensamento. Ela vai fazer ramificações do mesmo problema. Mas é importante que você indique para ele o que é que você quer, qual a técnica que você quer que ele use, que vai dar uma resposta ainda melhor. Voltando. Só a comparação aqui da cadeia de pensamento e da árvore de pensamento, que como eu falei para vocês, a cadeia de pensamento é linear e a árvore é hierárquica. Os caminhos de raciocínio, um é único e o outro são múltiplos. A criatividade aqui é mais limitada, ali é alta. E a complexidade aqui é baixa e lá é alta. Então, basicamente é isso. Dependendo do problema de vocês usam uma dessas 3 técnicas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre... Essa é a parte de prompt, pessoal. Alguém tem alguma dúvida inicial sobre prompt? Do que a gente acabou de falar? Pode falar. Você pode explicar de novo a diferença de cadeia e de árvore? De cadeia de árvore. Então, a cadeia de pensamento, ela vai ser melhor para um problema complexo, mas não tanto. Um problema que você só precisa de uma resposta. E aí você vai dar o passo a passo de como você quer que ele resolva e, se possível, um exemplo. Que aí ele vai fazer baseado naquele exemplo que você tem, para você entender melhor. E a árvore de pensamento não, ela vai te dar possibilidades, múltiplos caminhos. Ela vai te dar múltiplos caminhos se você pedir ou se você não pedir também. Aqui eu pedi engenharia de dados, ciência de dados e análise de dados. Então ela vai fazer baseado nisso. Se você não pedir, ela vai criar, não vai inventar, ela vai criar não. Ela vai modelar para você, vai te dar as ideias, isso, dos caminhos que você pode seguir para resolver aquele problema. Deu para entender melhor? Alguma outra dúvida? Esses modelos de linguagem grande, tipo Gemini e ChatGPT, né, eles são treinados com a maioria do material que é treinado é em inglês, né? Material que eles pegam. Então, se eu fizer prompt em inglês, a resposta que eu vou receber vai ser mais precisa ou não tem diferença se for inglês ou português ou qualquer linguagem? Depende muito, na verdade. Como eu mostrei ontem, o mapa de WordBed, ele facilita muito nessa questão, porque as palavras que têm o mesmo significado em diferentes línguas ficam no mesmo ponto. Então, quando a gente está trabalhando com um modelo tão grande, o treinamento dele, mesmo tendo sido feito principalmente em inglês, quando ele chega para a gente, o treinamento dele está sendo feito também na nossa língua e essas palavras estão sendo reunidas junto naquilo ali. Eu recomendo particularmente que, se você vai fazer alguma pesquisa em inglês, que o material em inglês é mais forte, que você faça esse prompt em inglês. Se o material em português ele é também muito amplo, aí tudo bem você fazer esse prompt em português, que não vai ser um problema, ele já vai ter tido acesso a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, utilizando matérias que a gente tem, se eu fosse fazer uma procura sobre arquitetura de computadores 2 ou 1, por exemplo, é um material mais escasso dentro do português. São livros físicos que são a maior parte do material. Então, uma pesquisa em inglês, nesse caso, pode me retornar algo a mais, não pela diferença das palavras ou algo do tipo, mas porque o material ele é mais denso em inglês do que em português. Alguma outra? Aí. Pessoal, essa foi a parte de prompt. É uma parte mais simples agora, né, nessa parte, esse momento inicial. Como vocês perceberam, o prompt ele é bem construído quando a gente usa principalmente o imperativo, quando a gente vai lá e divide o nosso problema, quando a gente exemplifica para a IA e a gente facilita o trabalho dela para ela poder facilitar o nosso. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês
ferramentas que a gente tem acesso. Eu não sei se vocês lembram ontem, eu cheguei a comentar que a gente aqui no Gemini, a gente tem acesso ao Gemini mais padrão. É uma versão mais limitada, e se a gente quiser ter acesso a uma versão mais robusta, a gente tem que pagar. Nesse local aqui. Mas aí a gente tem uma ferramenta do Google muito maravilhosa, que é o Google AI Studio. Essa é linda. Estou usando só ela agora. O Google AI Studio, ele é uma ferramenta de desenvolvimento da própria Google para que vocês consigam utilizar a inteligência artificial dentro dos seus códigos, mas ele não é necessariamente só para isso. A gente consegue usar ele para problemas do dia a dia. Eu mesmo uso ele como se fosse o Gemini padrão. Talvez a Google odeie isso, talvez não. Enfim, ela já tem todos os nossos dados, né? Aqui, vou entrar no Google AI Studio. Perfeito. Essa é a minha tela inicial do Google AI Studio. A diferença dele, como vocês podem ver, pro Gemini, é que o Gemini ele é uma tela muito mais simples. Ele é um chat. Aqui você vai conversar com ele. No Google AI Studio, você tem mais opções, só que não se assuste. Essa tela também ela é muito simples e eles pensaram nisso justamente, que pensando em pessoas que não são tão avançadas dentro da programação, que não tem tanto desse costume, poderem usar também. Então, quando a gente vai analisar essa tela aqui, o que a gente tem? Vamos de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, eu tenho como pegar uma chave de API. Essa chave vai ser importante para a gente, porque ela vai possibilitar que a gente faça códigos usando Gemini. A gente tem como criar um novo prompt, um modelo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês também, mas é basicamente eu trazer exemplos, ele retorna a partir desses exemplos. Eu tenho a minha biblioteca de coisas que eu salvei. Isso aqui, como vocês podem ver, eu uso pouco, né? Eu tenho uma galeria de prompt. Isso aqui eu não cheguei a usar, mas como vocês podem ver, ele dá muitas opções para você poder já ter uma base daquilo ali. Então, se eu chegar aqui e clicar aqui, perceba, ele já me deu um exemplo. Ele me trouxe um áudio, me trouxe um prompt e me trouxe um resultado. Isso aqui, se eu quiser estudar como construir um bom prompt, se eu quiser ter exemplos de como construir esse prompt, eu posso vir nessa galeria e ficar olhando. Ah, eu tenho aqui, esse aqui, por exemplo, tutor de matemática. Me ensine uma lição de equações quadráticas. Vamos ver. Aqui. Perceba. Ele dá esse inicial, o Gemini responde, ele joga mais coisas, o Gemini responde. Estou passando rápido porque isso aqui está tudo em inglês, isso aqui está tudo disponível dentro do AI Studio. Então eu não preciso ficar mostrando isso aqui para vocês, porque a qualquer momento que vocês entrarem lá, vocês vão ter acesso a tudo isso. É básico. Tem documentação, fórum, enfim, diversas coisas aqui dentro, nessa primeira parte. Vou clicar aqui na tela inicial de novo. Quando a gente chega aqui, na direita, é uma parte importante. A gente está lidando com um modelo muito diferente do outro que a gente tem acesso. Quando a gente está aqui no Google AI Studio, a gente tem acesso a diversos modelos. Percebam, eu não tenho só o Gemini padrão. Eu vou ter o Gemini 1.5 Pro, 1.5 Flash, 1.5 Flash 002. Eu vou ter o Gemma 2.2b, enfim. Percebam que aqui é uma coisa mais experimental. Você tem acesso a outras partes dessa IA que muitas vezes tem um poder computacional muito maior comparado àquele que é de acesso geral do público. E esse site aqui, ele não é amplamente utilizado. Inclusive, eu vou até fazer essa pergunta por curiosidade. Quem aqui já conhecia o Google AI Studio? Levanta a mão. E arrisco dizer que eu, Esther, soubemos por causa de você. Eu sou testemunha de Gemini. Eu bato na casa das pessoas no domingo, 5 horas da tarde, e falo, já conhece a palavra do Gemini? Mas enfim, é justamente sobre isso. Todo mundo conhece geralmente o site padrão. E é por isso que existe essa limitação. Porque senão seriam muitas pessoas ao mesmo tempo acessando esse tipo de conteúdo. Mas pra gente que trabalha com isso, que às vezes precisa de um poder maior, é muito interessante ter acesso a esse tipo de ferramenta. Então, já anotem o nome do site e já anotem que vocês têm essas ferramentas. Aqui, eu vou trabalhar com o Gemini 1.5 Pro, padrão. O poder computacional dele já é muito bom. Se eu quiser fazer outros testes,
eu posso vir aqui e selecionar qualquer outro modelo. Por exemplo, eu vou selecionar 1.5 Flash 8B. A única coisa que vai mudando aos poucos, vocês podem pesquisar, inclusive, a diferença entre os modelos, isso tudo está disponível no Google, no próprio Google. O que vai mudando aqui? A token count. A token count, ela é basicamente o meu limite de conversação com o Gemini. Só que esse limite não é pequeno. Aqui, com 1.5 Pro, eu estou com 2 milhões de tokens. 2 milhões de tokens. Se eu subir aqui agora um PDF com 100 páginas, eu vou consumir mais ou menos 50 mil. Então, eu conseguiria conversar muita coisa. E isso aqui é muito interessante. Vocês percebam que a Google ela deixa um limite muito alto. É muito difícil de você gastar essa quantidade de tokens. Aqui, quando a gente vai falando de... E assim, comentando com vocês... Isso para cada conversa que você tiver. Exato. Cada prompt que você abrir aqui, ó, no Create New Prompt, ele vai abrir 2 milhões a mais. Ele não é acumulativo, não. Mas aí prompt limitado? Ou tem? Até agora nunca me barraram. Até agora, e olha que ele usa. Eu uso. E assim, essa conta de tokens, eu não faço ideia de como que eles calculam, sendo sincero com vocês. Mas assim, realmente, é muito difícil de gastar muito token. A temperatura, não sei se vocês já ouviram falar, mas o que acontece? Quando eu fizer uma pergunta para IA, se eu fizer essa pergunta uma vez e repetir a mesma pergunta depois em outra conversa, a chance dela responder a mesma resposta é muito baixa. Ela geralmente vai mudando palavras, vai mudando coisas. E isso é culpa da temperatura. Essa temperatura aqui, se eu coloco ela no 2, significa que eu estou dando muita liberdade para a minha IA criar. Ela vai poder responder de diversas formas diferentes aquilo que eu perguntei para ela. Se eu boto a minha temperatura no 0, significa que todas as vezes que eu perguntar aquilo, eu quero que ela responda a mesma coisa. É essa a diferença da temperatura. Se você precisa de alguma coisa precisa, se você precisa de alguma coisa que seja muito mais concisa naquilo ali que você está fazendo, é a temperatura 0 que você coloca. Porque ela tem que responder sempre a mesma coisa. Se você coloca na temperatura 1, é como se fosse o mediano. Você está dando liberdade para ela, só que não tanto. Divague menos. Fique numa coisa mais linear. Se você bota no 2, ela vai andar bastante. Se você bota no 0, teoricamente ela segue um modelo reto. Tem ferramentas aqui, percebo. Nunca usei essas ferramentas, gente, sendo sincero com vocês. Eu estou mostrando para vocês terem esse tipo de liberdade de olhar, pesquisar. Nada que morde, ainda bem. Aqui a gente tem configurações avançadas. Essas configurações são bem simples. Essa aqui é a configuração de safety settings. Vamos traduzir. Configurações de segurança, né? Tipo, o que acontece? Aqui a gente vai poder mudar como que o Gemini vai entender e responder com coisas que tem conteúdo de ódio, conteúdo sexual e afins. Conteúdo mais sensível. Exato. Aqui eu coloquei para ele bloquear nenhum. E não é porque eu estou ferindo direitos humanos, gente, mas é porque vocês vão entender quando eu for mostrar o exemplo, que isso aqui é interessante em algumas situações. Porque quando ele está bloqueando, percebam, a opção é bloquear nenhum, bloquear um pouco, bloquear bastante e bloquear quase tudo. Então, essas são as opções. Quando ele está para bloquear, mesmo que eu faça uma pergunta que seja tipo assim, um palavrãozinho, ele bloqueia. Ele considera isso um problema. E tá certo. Se eu usar um palavrão de certo modo, eu posso estar ofendendo uma pessoa, eu posso estar fazendo algum tipo de preconceito. Então, faz sentido ele fazer esse tipo de bloqueio. Quando eu mostrar o exemplo, vocês vão entender porque eu coloquei para ele bloquear. Esse aí é o For Kids, igual o Pedro Franklin fala. Eu vou ver. Enfim, Stop Sequence, eu não lembro o que é. E Output, eu lembro. É para você dar uma condição de parada, né? Então, eu imagino que esteja mesmo. Tradução livre, né? Pessoal, isso aqui são configurações básicas que tem dentro do nosso AI Studio e tudo está na documentação de desenvolvedor. Se vocês quiserem saber detalhadamente, se vocês querem trabalhar com isso detalhadamente, está tudo aqui. A gente sabe que desenvolvedor tem que ler documentação às vezes, mesmo que a gente não goste de ler, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês, usando o Google AI Studio, como se fosse o chat padrão do Gemini, só que no Google AI Studio.
De início, a gente está aqui. Eu tenho um prompt novo. Saibam que ele não salva automaticamente. Ele tem essa dor. Porque aqui no Gemini, qualquer coisa que eu digitar aqui, ele vai salvar e vai ficar ali para sempre. Nesse aqui, não. Eu já perdi muita coisa por causa disso. Você pode colocar um título no seu prompt, ou ele vai dar um título automático. Aqui, você pode digitar instruções básicas que ele vai seguir sempre. Então, eu posso falar para ele que ele vai ser um professor de educação física cearense. E aí ele vai responder como se fosse um professor de educação física cearense. O que isso significa? Não sei. Eu posso falar para ele que ele tem fortes tendências à depressão e que tudo que ele vai me responder, ele vai responder com um pouco de melancolia. Ou o contrário, que ele tem TDAH e ele se distrai muito. E ele vai começar a criar esse tipo de coisa. Então isso aqui eu posso usar tanto para esse tipo de coisa mais lúdica, quanto para outras coisas que vão me ajudar mais. Eu estou dando meio que uma base para ele que ele vai seguir sempre. Então eu vou colocar aqui. Você tem TDAH e durante suas respostas se distrairá muito. Eu tenho uma instrução do sistema. Ele vai seguir isso em qualquer resposta que eu der. E agora aqui eu posso fazer perguntas para ele. Vou fazer uma pergunta simples. Faça um resumo de como funcionam as estações do ano. Imperativo, perceba. Ele está se distraindo. Todas as vezes que ele coloca 3 pontinhos, ele se distraiu. Aqui. As estações do ano. É fascinante como a Terra gira. Sabia que além de girar em torno do Sol, perceba, ele seguiu o tom que eu dei lá em cima. Eu vou aproximar aqui um pouco, para facilitar para vocês verem. Ele usando emoji, gente. Basicamente assim, Deus é perfeito. Percebam, eu dei uma instrução lá no início e ele está seguindo essa instrução para gerar a minha resposta. E eu poderia usar isso de diversas outras formas. Eu poderia falar que você tem um carregado sotaque paulista da Faria Lima. E durante suas respostas usará jargões sérios de coach. Coach é assim. Coach. Tá vendo, gente? Sei nem escrever. Como foi que eu falei? Aqui. Agora, inclusive, isso aí é interessante. No Gemini, no AI Studio, não sei no Gemini tem isso, mas aqui você consegue editar tanto as respostas do modelo, quanto as respostas, tantas perguntas que você enviou anteriormente. Então aqui, eu não preciso mandar outra pergunta. Eu vou chegar na minha aqui e vou falar, vou editar. Não quero editar nada. Então eu vou rodar novamente. Vou parar de editar e rodar de novo. Percebam que agora ele é um paulista da Faria Lima. E aí, meu chapa, tudo sussa, meio. Estão vendo? Isso aqui é cômico, é legal, mas a gente está explorando uma função que ele tem. É a função de receber uma instrução inicial antes de qualquer coisa que ele vá fazer. E isso pode ser usado de diversas outras formas. Agora eu vou tirar aqui, não vai ser mais um paulista da Faria Lima. Ô Jean, o pessoal aqui na frente se divertiu. Acho que eles conhecem alguém que Eu fala senti. assim, né? Eu senti. Vocês seguem. Perfeito. Então aqui vocês perceberam uma funcionalidade muito interessante já que tem aqui no Google AI Studio. Você consegue construir uma personalidade para a inteligência artificial. E essa personalidade, ela é um amplo espectro. E tudo isso que eu falei até agora deu 312 tokens. Então tá pouco. A gente tem 2 milhões. Agora eu vou criar um prompt novo. Ele vai falar que vou perder tudo e tá tudo bem. Que lá já era, gente, não existe mais. O que eu vou falar para ele? Eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade muito boa que é ele consegue fazer upload de foto, de áudio e de arquivos. E esse tipo de upload facilita muito a vida da gente, porque eu posso jogar um PDF aqui, eu posso jogar um livro, eu posso jogar um áudio e pedir para ele transcrever, eu posso jogar uma imagem e pedir para ele ler a minha imagem. E eu já fiz isso tudo e posso atestar que funciona.
Vou ver algum PDF aleatório que eu acho no meu computador. Vamos descobrir. Depende. Vai depender, se você quiser uma interface mais bonitinha, um resumo mais trabalhadinho, vai ser melhor. Porque aqui ele vai jogar tudo em texto, né? O notebook Vai. LLM, por exemplo, ele é com base no Gemini e é feito para estudar. Pois é. O notebook Notebook LLM. LM. Ele, por exemplo, ele é com base no Gemini. Então, você usando o AI Studio, você vai ter um poder maior, só que ele não foi construído no mesmo objetivo do LM. O LM já foi programado pensando nisso, nessa Essas questão de outras estudar. são exclusivas para isso. Então, se você não quer, seria melhor usar elas. Se você. Notebook LM. É notebook LM. Percebam, tem slide aqui. O trabalho final de AED2. Tem muita foto, tem muita coisa. Eu vou abrir aqui. Se o Gemini, se o Google AI entender, a professora tem que entender. Ele está extraindo. A ferramenta que ele usa para ler PDFs é uma ferramenta da própria Google, que ele pega fotos e escaneia essas fotos encontrando textos, encontrando coisas desse estilo, e ele vai, a partir disso, lendo aquilo que eu enviei. Ele está fazendo o upload do meu PDF, e o meu PDF ele está sempre acima. Por mais que aqui ele está aparecendo embaixo, ele está embaixo de onde eu estou escrevendo, ele vai aparecer acima depois. Então, eu gosto de dizer para ele que o PDF está acima. Então, interprete o PDF assim. Não. E faça um resumo. O PDF foi para cima, perceba. Por isso que eu coloquei. Agora ele está lendo. A quantidade de tokens foi para 7.960, que foi o que eu enviei para ele. Eu enviei esse escrito e enviei o PDF. Por isso que ele deu essa contabilidade de tokens. Agora ele está gerando. Quando a gente envia algum arquivo para ele, ele vai sempre demorar um pouco mais, porque ele está fazendo o escaneamento daquele arquivo. Por isso que ele demorou alguns segundos a mais. E aqui, o projeto apresentado visa comparar a performance de estrutura de dados. Vetor com busca binária, árvore binária e árvore ABL. Perfeito. É exatamente isso que o PDF fala. Então, ele leu o PDF e eu não disse nada para ele além de faça um resumo. E ele fez um resumo de acordo com o que estava no PDF. Realmente é isso. Percebam que é uma ferramenta muito poderosa. E aí o que acontece? Esse tempo aqui, ó, não se assustem. Quando esse tempo começar a ficar muito alto, às vezes ele pode dar um erro. Você vai lá e roda de novo. Porque lembre que a gente está lidando com algo que está na internet, a gente tem perdas de dados nesse meio, enfim. O maior tempo que eu já fiquei aqui esperando ele fazer alguma coisa foi 3 minutos. E foi um PDF do Foi. Foi uma experiência, gente. Essa aqui é mais uma funcionalidade dele. Percebam, a gente está no Google AI Studio, a gente está com acesso a um Gemini. Acima do comum, a gente já está podendo escanear imagem, escanear áudio, escanear foto, escanear PDF, enfim. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Tá campeonato? É verdade. Estou colocando uma foto de divulgação da campeonato. Falando em da campeonato, dia 1º de novembro. Então, interprete. Faça. Eu vou nem colocar interprete. Faça um resumo do que está contido na imagem assim. Assim. Calma, bicho. Além disso, faça a propaganda do evento anunciado. Vamos esperar. Ele vai entender. Ele entende. Ele entende que a gente erra. Só não pode errar tanto também, né? Não é abusar. E percebam,
Como eu falei para vocês, a aula hoje está mais lenta. Por quê? Porque a gente está conhecendo esses modelos. São coisas que estão ali disponíveis. Qualquer pessoa pode acessar agora pelo celular, qualquer pessoa pode acessar agora pelo notebook. E vai ser muito útil para vocês quando vocês começarem a usar isso no dia a dia. Tá com. Leonardo. Leonardo. E ele está certo. Ele leu a imagem direto. Prepare-se para a primeira edição do DACOM Leonardo, um evento imperdível para os amantes de mencionar áreas relacionadas ao evento. E é isso. Percebam. Ele me deu um prompt que, quando eu falei aqui, faça a propaganda do evento anunciado, ele entendeu que eu queria que ele fizesse um modelo de propaganda para o evento, que eu estava jogando a imagem aqui. E aí ele me deu opções de complementar. Então ele me deu uma propaganda base e em seguida ele falou, você pode complementar com isso e com isso. Por exemplo aqui, hashtags relevantes e mencionar áreas relacionadas ao evento, como tecnologia, jogos e programação. Tudo isso ele conseguiu fazer escaneando essa imagem. Tudo isso que ele fez aqui acima foi escaneando aqui esse PDF. Então é uma ferramenta poderosa, ele tem muita opção. E olha que a imagem é bem diferentes fontes, cores, é bem lúdica, né? Não é nem uma imagem. Se eu tivesse um PDF de um livro aqui e eu subisse o PDF desse livro, ele ia demorar um pouquinho a carregar e eu subir uma contagem de tokens assim 200 mil, mas ele conseguiria me fazer perguntas relativas a alguma matéria a partir desse PDF. Ele conseguiu, aquele exemplo que eu comentei com vocês sobre o PDF do Faina, eu subi o PDF do Faina e falei, resuma. Gente, ele resumiu. Para quem faz matéria com Faina sabe o quão incrível isso é. Eu não sei se tem o PDF dele aqui agora. Talvez seja na parte deles. Não, eu nunca coloco. Aqui. Isso aqui é um PDF do Faina. Perceba. Estou mostrando ao vivo o exemplo para vocês. Faça um resumo completo de acordo com o conteúdo do PDF. 50. Nossa! Perceba o peso desse PDF. 55 mil. Mas esse aí é mais fácil de escanear, pelo menos. Que é só. Esse aqui é só texto Só e um pouco texto. de imagem só, que o Faina sempre coloca. Agora vamos passar um café. Vamos ali no LOL pegar um café. E aí a gente vai. Enfim, enquanto ele vai fazendo isso, o que a gente pode fazer no Google AI Studio, como vocês perceberam? Olha, já foi. O que vocês podem fazer no Google AI Studio, como vocês perceberam, é uma gama muito ampla de opções. E aqui, eu vou mostrar para vocês agora, que é o Tuning Model. Ele te dá opções de treinar a IA ao mesmo tempo que você está usando ela. Você vai treinar ela para fazer a resposta de acordo com aquilo que você quer. Não é no mesmo sistema de colocar essa personalidade que eu coloquei no início, que eu estava começando a usar aqui. É treinar realmente, tipo assim, você vai pegar essa resposta aqui e vai responder de acordo com isso aqui que eu entrei. Vamos ver aqui? É isso, gente. Ele leu o PDF do Faina e respondeu resumidamente muito bem. E eu consigo agora pegar e falar assim, faça um complemento do resumo de algoritmos de controle de congestionamento. Ele vai pegar. Ele vai ler o PDF de novo, eu acho. Ele está lendo o PDF de novo. Mas enfim, ele faria. Porque vai que ele não colocou muita coisa no resumo, né? Vai dar direto da fonte. Ele vai pegar. Enfim, ele vai pegar do PDF que eu coloquei e vai fazer mais um resumo ainda. Dessa vez de um resumo que ele já fez, ele vai complementar. E tudo isso ele está fazendo aqui. Esse poder computacional dele é muito bom. E com tudo isso que a gente está fazendo, não deu nem 100 mil tokens. Então é muito bom. E aqui, terminou e está fazendo um resumo melhor ainda, de acordo com o que está no PDF. Incrível. Se eu quiser que ele pare de responder, eu só clico aqui no estado. Beleza, eu fiz isso aqui. Eu quero salvar. Eu tenho que clicar aqui. Ele vai salvar no meu Drive. Tudo isso aqui fica salvo no Drive do Google. Do prompt. Toda vez que eu criar um prompt novo, ele zera a quantidade de tokens. Se eu clicar aqui em salvar, perfeito,
ele já vai salvar no meu drive. Se eu quiser pegar isso aqui que eu enviei para ele e jogar para um código, alguma coisa que me é útil, eu coloco aqui, ó, get code. E aí ele vai criar o código de acordo com aquilo que eu fiz. Então ele vai importar tudo aquilo que precisa e vai colocar aqui. Perceba. Tem mesmo. Onde está a linguagem? Aqui, espera. Aqui. E não é só em Python. São muitas linguagens. Olha só, tem C? Não tem C, né? Não. Nem a IA quer. JavaScript, Go, Android, Kotlin, Swift, Dart. Gente, é muita linguagem. Isso é uma quantidade de opções que vocês têm, porque você não tem que se adaptar necessariamente a uma linguagem X ou Y. Abre a gama de opções para vocês. E aí que tá. Vocês vou mostrar um exemplo logo mais no Google Colab, de como que isso aqui funciona. Open Colab. Exato, ele já mostra lá, coloca o documento da API, a documentação, e tem como você só copiar esse código e colocar em algum lugar que você já usa. Então é muito útil. E tudo isso aqui, ó, dentro do Google AI Studio. Você não tem dor de cabeça nenhuma. Agora, não vou salvar esse prompt. Não me é útil. Cheguei aqui. Vamos criar um Structured Prompt. Estou aqui, lembrando, vocês podem explorar muito esse site, porque tem muita coisa. Quando eu chego aqui num prompt estruturado, o que eu quero falar para ele? Eu vou te dar algumas coisas e você tem que me retornar outras. Então, vamos pensar em algum exemplo que a gente vai fazer aqui que seria interessante. Pode ser qualquer coisa, pode ser questão de review, de avaliação, enfim, qualquer coisa que eu entre com uma resposta e eu queira definir como que ele vai me responder. Avaliação de professores, pode ser. Você será um revisor de avaliações de discentes sobre docentes. Aqui eu estou setando como que ele vai se comportar quando ele estiver fazendo o trabalho que eu estou dando para ele. Então estou falando que ele vai ser um revisor de avaliações de discentes sobre docentes e suas revisões devem retirar conteúdos de baixo calão, é assim, né? De baixo calão, e garantir o respeito aos docentes. É isso. Estou falando para ele que ele vai tirar palavrão, que ele vai garantir que aquilo que eu estou avaliando vai ser bem avaliado não de não ter críticas, mas sim de que ele não vai permitir que passem palavrões nem nada do tipo. Agora eu vou dar exemplos para ele. Vou vir aqui e vou falar. Nossa, isso aqui é realmente linguagem. Nossa, esse professor é muito ruim. Parece que entrou por indicação, porque por concurso é impossível uma praga dessa ter passado. É muito. Nossa, esse professor é muito. Vamos piorar, é muito FDP. É isso. Agora eu vou aqui e vou mostrar para ele como seria uma boa resposta. Infelizmente, o docente não possui boa didática e deixa a desejar no conteúdo transmitido. Dei um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo bom. Professor bom para um caralho. É imprescindível a presença de bons docentes como esse na nossa universidade. Dei 2 exemplos. É muito pouco exemplo, gente. Isso aqui é interessante que você coloque 10, ele aceita até 500 exemplos. Agora eu vou testar. Vamos ver o que vai sair aqui. Alguém quer fazer uma avaliação?
Sem vergonha, gente. Não precisa ter medo nenhum, não. Professor preguiçoso, só lê slide. Esse professor é muito preguiçoso. E só lê slides a aula toda. Vamos ver. Aulas focadas em slides podem ser desestimulantes. A participação do docente em discussões de atividades práticas seria interessante. Isso aqui se tornou uma avaliação que faz sentido de eu colocar num documento, por exemplo. Não faz sentido eu colocar que o professor é preguiçoso, mas faz sentido eu dizer que as aulas focadas em slides são desestimulantes. Entende? Então, aqui eu estou treinando ele para fazer uma coisa de acordo com o que eu quero. Eu estou falando para ele que ele vai receber avaliações de um jeito X, Y, Z, e a partir dessas avaliações ele tem que me retornar de acordo com algo específico. Vou fazer um elogio aqui agora. Essa diva é muito mãe. Parece que sou filho dela. De tão bem que me ensinou essa matéria. Vamos ver o que vem aí. Ele vai gerar de cima de novo. Aqui, percebam, a minha temperatura está em 1, então ele consegue devagar um pouco. Então, o de cima mudou. As aulas do professor são demasiadamente baseadas em slides, o que limita a interação e o dinamismo da aula. Na de baixo, a docente possui uma didática impecável e demonstra profundo conhecimento sobre a matéria. É uma referência para os alunos. Perceberam? Eu estou usando a IA para poder conseguir mudar avaliações, mas mantendo o mesmo tom que elas tinham. Exato, eu estou formalizando essas avaliações de um jeito que faz sentido colocar elas num documento, por exemplo. Isso pode ser usado de diversas formas, pode ser usado em qualquer situação. Testa colocar um emoji. Meu Deus, onde eu coloco um emoji aqui? Alt F4. Esse professor parece. Agora eu vou gerar individual aqui. Parece de tão ruim. Vê se melhorar suas habilidades de ensino. Vamos colocar alguma coisa. Peraí. Esse professor é um capeta. Já. Demônio. Como chama o diabinho do WhatsApp? Vai ficar os dois agora. Aí ele deu Esse professor é um. Eu não sei se ele não está reconhecendo o emoji ou se o que a gente colocou está muito pouco. Exato. xingou um pouco. Esse professor. Aqui, ó. Agora acho que vai conseguir. A aula desse professor é uma. Não aguento mais. Agora vamos ver o que o Rico vai falar. É isso. Perceba. Ele conseguiu interpretar o emoji. É bom a gente ficar colocando emoji? Não é, mas ele vai conseguir se aparecer, contando que tenha texto suficiente para ele interpretar. Se eu fizer igual aquelas brincadeiras de filme, adivinha o filme pelo emoji, vai ser um pouco complicado nesse caso aqui, mas se for num prompt diferente, ele conseguiria acertar muito possivelmente. Vamos testar também. Vai usando outros emojis, mas Você consegue pesquisar. Ele está usando texto que é atrás do emoji, não é emoji. Vamos colocar lá. Ele está lendo triste. Perceba, ele não tinha nada. Vou até mudar isso aqui. A aula desse professor é muito boa. Vamos ver o que ele vai falar a partir disso.
É isso. Ele está interpretando os emojis, só que acima do emoji tem o texto. Então, se eu tiver um texto que não infere nada do que ele precisava corrigir, ele não vai corrigir nesse caso. Falei que a aula do professor é muito boa e a aula desse professor é muito boa. Pronto, eu posso colocar isso. Isso está formalizado, não tem problema nenhum. Os emojis de triste é tipo, estou chorando tanto que é bom. Chorando de alegria. Agora, se eu colocasse o emojizinho de cocôzinho, aí já teria um problema. Eu poderia passar isso para um documento. Inclusive, percebam, ele transcreveu sem emoji. Eu poderia pedir para ele transcrever com emoji também, se fosse necessário. Mas, enfim, isso aí vai das opções que você quer. Isso é uma das funcionalidades que isso aqui traz para a gente. Eu poderia mudar isso aqui de diversas outras formas. Eu poderia colocar diversas outras instruções para ele. Eu poderia pedir para ele fazer o contrário, traduzir de uma coisa muito educada para uma de baixo calão. Só que lembre, ele ainda é um IA e ele tem limites. Esses limites estão muitas vezes respaldados nisso. Ele não vai falar um palavrão muito absurdo, ele não vai ferir direitos humanos. Isso é bom, né? Graças a Deus. Ele não vai fazer coisas muito absurdas igual um ser humano faz. Entendeu? Então, no Google AI Studio, isso são um pouco das funcionalidades que a gente tem. Inclusive, eu poderia, só antes de finalizar essa parte do Google AI Studio, eu poderia colocar isso no código também. E vocês vão ver que eu coloquei. E aí, dá para trabalhar isso muito bem. Por quê? Eu posso receber uma avaliação, eu posso pegar essa avaliação, passar pela IA e depois enviar ela para outra coisa usando um código. Incrível, maravilhoso. Agora eu vou tomar água. Dito isso, você fazendo a avaliação docente no próximo semestre, porque nesse já está me dizendo. O que acontece? Aqui no Google AI Studio, acho que deu para vocês pegarem legal o quão funcional ele é. Alguém tem alguma dúvida até agora sobre o Google AI Studio? Eu não mordo, gente, ainda não. É isso então. O Google AI Studio, maravilhoso, perfeito. Agora vocês vão ter acesso a essa ferramenta de graça, com um IA de poder computacional muito maior do que é oferecido gratuitamente, e vão poder facilitar a vida de vocês. Agora vamos trabalhar. Vou mostrar para vocês um exemplo. Se eu quisesse colocar isso aqui num código, como que eu faria? Eu vou trazer aqui um código em Python. Vou trazer aqui um código em Python. Esse código, ele é referente a um exemplo que eu fiz. A gente tem um projeto, eu, o Matheus, que está aqui, chama DataRU. A gente tem um projeto de receber avaliações e tudo mais, e dentro dessas avaliações podem existir denúncias sobre a qualidade da comida no restaurante universitário aqui da UFO. E eu fiquei pensando, eu quero enviar essas denúncias diretamente para o e-mail de encaminhamento correto da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Mas e se a pessoa falar alguma coisa problemática dentro desse e-mail? Essa coisa problemática pode respingar na gente. Às vezes a pessoa feriu algum direito humano, às vezes a pessoa foi muito mal educada. Então, a gente está sendo esse intermediário, então vamos fazer uma filtragem. Como que eu vou fazer essa filtragem? Eu vou reescrever na mão cada um. Eu vou tentar fazer um código que vai filtrar essas palavras? Não. Eu vou usar inteligência artificial. Quando eu estou usando inteligência artificial para esse caso, é importante que eu treine ela muito bem para essas situações. Então aqui, eu treinei ele. Eu coloquei avaliações sobre o RU, e essas avaliações, isso aqui, esse prompt aqui, inclusive, pode ser muito melhorado ainda, se é uma coisa bem básica, e essas avaliações podem ser tanto boas quanto ruins, mas é naquele mesmo sentido. Eu estou deixando ela um pouco mais leve, mas sem perder o tom da minha avaliação. Quando eu jogo aquele código de Gemini aqui para o Google Colab, eu não precisava jogar para cá, mas eu quis jogar porque é mais fácil, porque já é uma coisa que está conectada com o Google. E o que eu vou fazer aqui? Vou conectar, né? Conseguir fazer as coisas bonitinho. Aqui, a gente tem esses códigos iniciais. Eu estou mostrando ele para vocês. Por quê? Vocês vão precisar fazer isso caso vocês forem usar Python para fazer um código usando o Gemini. Então, você vai ter que instalar o SDK. O SDK do Google, você vai ter que fazer um import das bibliotecas. Enfim, isso é coisa básica. Então, isso aqui já está rodado. Não vou rodar de novo, porque isso já está feito. E, tinha até esquecido de mencionar aqui para vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer um código, vocês vão precisar de uma API, uma chave de API. E essa chave você pega aqui, no Google AI Studio. Está vendo aqui bem grande escrito Get API Key? É aqui. Vocês vão clicar. Vai
enfim, sair desse prompt. Enfim, e aí aqui eu tenho uma API já criada, uma chave, e aqui você vai poder criar outra. Você vai poder criar chaves para você usar nos seus projetos, e essa chave ela vai linkar a sua conta do Google, o seu Gemini, no seu projeto. Essa chave aqui, ela é restrita, não compartilhe com seus amigos, não compartilhe com ninguém, ela não é pública. Tanto é que, como vocês podem ver aqui, tem um arquivo TXT, que está a minha chave API, e eu estou lendo esse arquivo TXT. Porque isso aqui não é para ser público, é para ser individual de cada pessoa. Por quê? Atualmente é de graça, mas se um dia vier a ser cobrado, se alguém tiver acesso à sua chave API, eles podem usar o seu Gemini e a partir disso você receber cobranças. Enfim, mantenham isso com vocês. Então aqui eu li a minha chave API. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o Gemini configure, que basicamente ele vai pegar a minha chave API e vai falar: Gemini, vou ter acesso a partir dessa chave. Então eu abri na porta para poder entrar e receber o Gemini. Aqui eu vou mostrar para vocês a lista de modelos disponíveis. Aqui, rodou. Então, esses são os modelos do Gemini disponíveis aqui nesse ponto. Olha aqui. Tem o 1, tem antes do 1, tem o 1.5 e logo mais vai chegar o 2.0. Porque eles não param de desenvolver, tá? Contínuo. E lá no Google AI Studio vocês viram que tinham muitos em teste. Esses muito em teste, eles vão chegando aqui, nesse ponto, vai vindo cada vez mais. Aqui eu vou usar, para mostrar para vocês, para dar o exemplo, o Gemini 1.5 Pro. Padrão, simples, e é o que funciona, e é o que a gente inclusive estava usando lá no Google AI Studio. Aqui eu estou configurando a temperatura dele, o top Q e o top P, isso aqui não é relevante nesse ponto. E o Max Output Tokens, isso aqui que eu queria comentar também. O tamanho da tua resposta muitas vezes depende disso aqui. Então, se eu quero uma resposta, eu estou fazendo uma pergunta muito extensa, e a minha resposta pode ser muito extensa, é interessante que eu mude esse tamanho total. Porque muitas vezes ele vai ter que parar no meio da resposta, e aí não vai ser um erro dele, ele está só atingindo o limite de tokens que ele podia responder aquela pergunta. E isso tem aqui no Google AI Studio também. Se eu criar um prompt novo, eu vou ter aqui, Output Language. E esse Output Language é justamente isso. Eu posso aumentar e eu posso diminuir ele. Bem? Eu posso aumentar? Não posso comentar. Acho que não. Enfim. Acho que essa deve ser a limitação do Google AI Studio. Enfim, pessoal. Isso aqui pode trazer limitações para vocês. Aqui, eu estou mudando as minhas configurações de segurança, então eu estou tirando, colocando os blocos. Aqui, eu estou configurando qual vai ser o meu modelo. Aqui eu estou pegando e falando, o modelo que eu vou usar é o Gemini, que é o modelo generativo, e estou colocando. Vai ser esse modelo, com essas configurações de segurança, com essa temperatura, com isso. É o jeito mais simples de eu conseguir fazer isso, perceba. Eu vim aqui e fui criando variáveis. Fiz a variável da configuração de geração, eu fiz a variável de seguranças, eu fiz todas essas variáveis para chegar aqui e configurar o meu modelo. Configurado o meu modelo, agora eu posso começar a trabalhar naquilo que eu queria. O que eu queria no início? Eu quero receber avaliações e a partir dessas avaliações reescrever elas de um jeito um pouco mais formal, sem perder o que eu tinha inicialmente. Então eu treinei ele a partir disso. Falei, você será um filtro de palavras, de baixo calão, de qualidade de escrita. Então eu também quero corrigir erros de português aqui, que é importante. Às vezes a minha mensagem do usuário, ela não tem um erro, ela não tem uma ofensa, mas tem erros de português. Então eu quero corrigir isso para que fique mais entendível, fique mais legível. E eu fui treinando ele naquele mesmo sistema. Mando um, respondo o outro. Mando um, respondo o outro, mando um, respondo o outro. E a partir disso, eu cheguei nessa quantidade de exemplos aqui. E aí agora eu vou fazer simplesmente um teste com vocês. Eu vou vir aqui e vou falar para ele. Ele vai ficar rodando essas reviews aqui até eu pedir para ele sair. Então, vamos avaliar um restaurante, uma comida do RU. Quem quer avaliar alguma coisa? É a hora de vocês. Isso daí é interessante participar. Tem que ser avaliação ruim. Pode ser ruim ou boa também.
É interessante que seja uma avaliação desse caso aqui para a gente testar se o nosso modelo está sendo eficiente, que contenha palavrões, que contenha às vezes erros de português, algo nesse sentido. A porra da carne moída me deu intoxicação alimentar. Amiga, eu acho que essa aí não é. Vamos ver aqui. A qualidade da carne moída servida no restaurante me causou uma possível intoxicação alimentar. Solicito que a equipe responsável verifique o preparo e procedência da carne para evitar novos casos. Percebam, a porra da carne moída me deu intoxicação alimentar virou um pedido de que hajam providências em relação a isso. E é o que faz sentido. Manteve ainda aquela urgência da informação. A carne moída deu intoxicação. Isso é uma reclamação, isso é um problema. Entendeu? Alguma outra avaliação, vamos lá. Vamos fazer no mínimo 5 aqui. A outra ali, viciada em café, pegando como se fosse droga, gente. Mais uma. Essa aqui é, pessoal, o café do RU, eu não gosto. Amargo demais. E vai ter erro, ninguém merece isso. Vamos ver aqui. O café do restaurante universitário está muito forte e amargo, impossibilitando o consumo por muitos estudantes. Percebam? Acho uma puta falta de respeito não ter batata paia na RU no dia de Esgondrogoff. Acho uma grande falha não ter batata palha como acompanhamento do estrogonofe servido no restaurante universitário. Ainda colocou estrogonofe. Ele percebeu que esgondrogoff é batata palha. É estrogonofe. Percebam, ele é inteligente. E essa inteligência cai muito naquele mapa de palavras que eu comentei com vocês. Ele calcula essas distâncias. Quando ele vê batata palha, ele percebe que está perto do estrogonofe. E aí eu falei, esgondrogoff, estrogonofe, mesma coisa. Entendeu? Igual. Mais uma avaliação, vamos lá. Vou fazer um elogio agora. Vamos fazer um elogio. O que é bom na Rio? Maravilha. Ó, ironia, vamos descobrir. Ironia eu acho que é mais complicado, ele conseguir pegar mais fácil. Bota aí, então, um peixe com plástico. Eu já vou testar um elogio do peixe com plástico. Peixe com plástico. Tá uma delícia. Gosto de câncer. Rostinho bom de câncer. Vamos ver se ele vai pegar a ironia. Encontrar plástico no peixe servido no restaurante universitário é inaceitável. Tal situação gera preocupações sobre a segurança alimentar e o controle de qualidade das refeições. Ele entendeu ironia. Percebam? Vamos fazer um elogio ao feijão do RU como foi pedido. Vamos lá. Feijão. O feijão estava muito gostoso hoje. Um puta parabéns. O povo da cozinha. O feijão estava muito gostoso hoje. Parabéns ao pessoal da cozinha. Percebam, o nosso modelo ele foi treinado para fazer aquilo que a gente queria. Ele está recebendo avaliações e eu posso entrar com essas avaliações a partir de alguma outra coisa. Eu posso fazer um site, pegar as avaliações do meu site, jogar para mim IA, a IA vai corrigir e eu posso enviar isso por e-mail. Eu estou usando IA dentro do meu código. O quanto que isso não vai facilitar a vida, por exemplo? É muito bom. E isso aqui são avaliações muito simples, gente. Esse tipo de coisa aqui daria um trabalho absurdo de fazer manualmente. Imagina você receber cada uma dessas avaliações, ou, pior ainda, você fazer um código para poder corrigir esse tipo de avaliação. Como que você faria isso? Agora você... Exato. Nossa, imagina fazer um código para isso. Exato. Não sei. Não, se é falta de respeito.
Alguém quer fazer mais alguma avaliação? Do nosso... Dá pra ver, então. Galinhada, quem que a gente vai falar da galinhada? A galinhada com puro osso. Parece galinhada com pó. Pegaram o pinto pra fazer. Quando não há intenção de ter galinha. Vamos ver o que ele vai falar. A porção de frango que me serviram hoje estava muito abaixo do ideal, com excesso de ossos e pouca carne. Fatou? Perceba? Então, o nosso modelo está fazendo aquilo que a gente quer. Eu poderia pegar esses exemplos aqui que eu fiz e introduzir eles dentro do meu prompt de treinamento. Se eles estão me satisfazendo. Vou fazer isso agora? Não. Mas eu poderia. Então, percebam o quão útil que isso pode ser. Novamente, é o que eu falei. Fazer um código para isso aqui seria tenebroso. Mas usar IA é muito fácil. Eu estou digitando pouquíssimas linhas de código. Gente, é isso aqui, ó. Eu digitei isso aqui. Isso aqui não pode. Não tá aqui. Eu digitei isso aqui. E eu já tenho um modelo que recebe avaliações. Eu tenho um modelo que reescreve elas de uma forma um pouco mais formal. E com um pouco mais eu posso ter ele enviar essas avaliações. Então isso facilita a vida. A gente tem que aproveitar a inteligência artificial e as ferramentas que nos são fornecidas justamente para isso. Porque se eu tenho esse tipo de possibilidade, eu tenho que usar isso para facilitar a minha vida. A gente tem que aprender a conviver com a inteligência artificial, utilizando ela dentro da nossa vida. O que eu acredito muito é que eu vi muita gente já falar sobre isso, de empregos serem substituídos por IA, mas eu acho que é muito diferente disso. Eu acho que a gente pode se adaptar a usar IA dentro das coisas, garantindo, com certeza, o respeito à ética, garantindo que a gente vai ainda ter todo o cuidado que precisa se ter quando a gente está utilizando a inteligência artificial. Mas é isso, não é lutar contra a IA, não é a gente tentar proibir nem nada do tipo, e não que isso esteja acontecendo, mas é a gente aprender a utilizar ela da melhor forma possível para fazer sentido dentro da nossa vida. A gente é programador, então vamos colocar IA dentro do código para facilitar a nossa vida em alguma situação mais simples. Inclusive, pelo amor de Deus, não usem isso com nada que seja sigiloso. É o que a gente falou ontem, né? Igual quando você estiver trabalhando numa empresa, alguma coisa assim, não enviem os dados das empresas na inteligência artificial. Isso aí vai fazer você perder o emprego. Sim, tudo que você tem, tudo que a gente está usando aqui, a Google tem acesso. Não tem como eu falar para ela que ela não vai ter acesso a alguma coisa que eu estou usando da IA dela. Ela vai saber que a RU da UFA é ruim. Então, é justamente isso. Se você precisa de usar isso como uma coisa um pouco mais sigilosa, verifique se a sua empresa tem uma IA própria, se tem algum IA confiável, algo nesse sentido. Não sejam bestas também. A gente tem que entender que a gente está lidando com grandes corporações e dados hoje em dia são a maior forma de poder que a gente tem. Então isso é muito relevante de se ter em mente. E a gente está em um momento, a gente é de uma geração que precisa saber usar essas ferramentas. Porque a gente não vai ser substituído pela IA, mas corre o risco de ser substituído por pessoas que sabem usá-la da maneira correta. O que acontece? Eu vou fazer o download disso aqui e eu vou... Será que a gente disponibiliza? Esse aí? Esse código. Vocês gostariam de ter acesso a esse código? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download dele, vou fazer o upload no drive da Comp e a gente faz um post no stories do Instagram, vai ter o link lá para vocês terem acesso ao drive e fazer o download do código, para vocês terem uma base. Lembrando que qualquer coisa aqui que vocês puderem ter acesso, ou criar um código algo nesse sentido, vocês podem tanto pedir para o Gemini fazer aqui no Google AI Studio, que ele vai fazer, por exemplo, crie um código, vai e faça. Vamos ver o que ele vai fazer. Perceba. Ele cria, ele sabe criar códigos, gente. E muito bem, na verdade. Eu já criei códigos aqui de mais de 1000 linhas. E ele criou muito bem. E vocês podem pegar o código por aqui também. Então. Perdão. O arroba do Dacomp é dacomp.ufo.
Se vocês quiserem ter acessos também às técnicas de engenharia de prompt de uma forma mais detalhada, que eu coloquei bem resumido no slide, eu também posso jogar lá, com exemplos e as IAs que a gente mostrou. É isso, pessoal. Vou disponibilizar o código para vocês. No mais, foi isso. A gente tentou fazer essa imersão assim, de um jeito que a gente passasse pelas inteligências artificiais, mostrasse para vocês a importância que a gente está vendo isso no nosso dia a dia cada vez mais. Tentei mostrar para vocês também, junto com a Alice, como que você constrói um bom prompt quando você está usando IAs e como você vai aplicar isso no seu dia a dia, sendo um programador ou não. A gente agora tem acesso, vocês descobriram o Google AI Studio, que não precisa ser usado necessariamente para programar, mas vocês perceberam que também dá para usar para isso. E é esse o nosso objetivo. Eu espero que vocês conseguiram aprender algo novo aqui, que, enfim, a gente queria compartilhar conhecimento. E em breve vai estar lá no Instagram do DA, os links para o que a gente apresentou aqui para vocês. E no mais é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado.